Boa noite. Está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vácia Vanessa e hoje vou conversar com a Júlia Feitosa, que é presidente do Centro de Trabalhadores da Amazônia, o CTA. A Júlia, além de ser presidente do CTA e membro do Comitê Chico Mendes, também foi uma das pessoas que acompanhou de perto a trajetória de Chico Mendes e conhece muito bem a história do nosso líder seringueiro. Boa noite, Júlia. Boa noite aos ouvintes da aldeia. Muito obrigada de ter sido convidada aqui pelo programa, e especialmente pela Vácia, para vir participar dessa conversa. Júlia, eu queria começar conversando contigo, te perguntando o seguinte: como é que você avalia esses 16 anos sem o Chico? Então, acho que a avaliação ela tem que vir precedente de uma coisa assim, inicial, né, que foi essa convivência com o Chico antes dos 16 anos, que foi as grandes caminhadas, as grandes discussões para que a gente pudesse projetar ou estar fazendo algumas atividades e, digamos assim, do ponto de vista de tirar os seringueiros, os trabalhadores, especialmente os seringueiros, de toda uma dependência que existia naquele período, né? Então, acho que a gente vem um pouco antes disso, né? Que acho que é um pouco uma avaliação antes e depois da morte do Chico, né? Então, antes tem toda essa luta, essa junção de pessoas, né? Não só de pessoas do Acre, mas de pessoas também do Brasil, muitas pessoas, né? Ontem, por exemplo, a gente teve aqui o Carlos Walter, que foi uma pessoa assim, fundamental inicialmente nessa discussão de pensar um modelo de reforma agrária para a Amazônia, da formulação da proposta. Pessoas que, de uma certa maneira, se comprometeram com a causa, né? Isso, desse compromisso com a causa, né? Que, então, eu penso que antes, né, o Chico era uma pessoa assim que conseguiu juntar muita gente de apoio a essa luta, né? E cada pessoa dessa teve uma importância muito grande para que a gente possa estar avaliando esses 16 anos e daqui para frente, né? Do ponto de vista de que era as dificuldades de apoio mais acadêmicos, né? De poder público que existia naquele período, né? Então essas pessoas em cada lugarzinho que estavam iam cavando espaço e foi aí que foi caminhando e sendo conhecido. Então acho que o Chico tinha essa habilidade, né? Ele enquanto pessoa e depois a habilidade, essas pessoas que já tinham contato com o Acre, né, e conosco, findou também se incorporando a nós, né? E aí a luta continua, né? Quer dizer, os 16 anos eu avalio como um resultado de que tivemos muitas vitórias, mas muitas mesmo, né? A partir da reforma agrária para a Amazônia diferenciada, que é a reserva extrativista, uma outra articulação em torno dos trabalhadores da Amazônia, que é a Aliança dos Povos da Floresta, que juntou aí índios, seringueiros, quebradeira de coco, remanescentes de quilombos, né? Enfim, né? Então acho que essa foi uma coisa que, nesses 16 anos, quer dizer, que teve início com o Chico, que esse povo todo se juntou e criou vários fóruns nacionais, várias ONGs, então tem assim. Eu lembro de poucos dias, de uma entrevista que o Chico deu poucos dias antes de ser assassinado ao Jornal do Brasil, que ele dizia que se os céus garantissem a ele, né, que a sua morte, porque ele estava sendo ameaçado de morte, né, que sua morte poderia fortalecer a luta em favor dos povos da floresta, que ele achava que valeria a pena. Mas, apesar disso, ele dizia que a experiência mostrava o contrário, que por isso ele queria viver, né? No entanto, ele foi assassinado. Na tua avaliação, o assassinato do Chico acabou fazendo o que ele imaginava que poderia acontecer, fortalecendo, servindo como uma bandeira para o movimento? Não, é lógico que se me pergunta isso, eu te responderia, eu queria que o Chico estivesse vivo entre nós, acho que estaria construindo tanto quanto, né, nós estamos construindo. Eu não tenho nenhuma avaliação dessa, né, eu acho que a minha relação de desejo que ele tivesse vivo é tão grande
que eu não saberia te dizer se isso foi benéfico ou não. Mas também posso te afirmar que, às vezes, o poder público, ele, no caso da regularização das reservas extrativistas, ele veio logo em seguida da morte do Chico. Entendeu? Podia ser que com o Chico vivo isso fosse demorar mais, mas teria acontecido com certeza, né? E era um grande sonho, né? E era um grande sonho, porque não adianta só você decretar as reservas, você não regulariza, você não desapropria, né? Porque as áreas, né, assim, tinha donos, né? Então teve todas essas áreas que ser desapropriadas, né? Então, vida que eu acho que foi mais rápido esse processo com a morte do Chico, né? Júlia, você tem uma relação afetiva com o Chico Mendes, né? Acompanhou, era uma amiga do Chico, né? E conhecia ele, acompanhou todo o trabalho dele. Que lembranças você guarda desse período e o que você aprendeu também dessa convivência com o Chico Mendes? Eu lembro das primeiras viagens que nós fizemos para Assis Brasil, no Seringais, para conversar com os companheiros sobre a reserva extrativista. Houve toda uma mobilização, né? Todo um convencimento das pessoas, né? E era aquela coisa, o Chico chegava na casa de ô compadre, né? E aí puxava aquelas conversas, né? Às vezes não dava para concluir a noite, mas no dia seguinte continuava a conversa e eles tinham sempre um jeito, né, de conseguir convencer as pessoas do projeto, né? Então, e essa capacidade também que o Chico tinha de conviver com a diversidade, né? Ele tanto era amigo, né? Quer dizer, ele era uma pessoa que era do PT, mas ele tinha amigos que eram do PV, ele tinha amigos que eram, né, enfim, do PCdoB, e até amigos conhecidos ou aliados, que aí não dá para ser amigos, no outro lado, né? Que tudo que pudesse viabilizar o projeto que ele tinha na cabeça, né? Então essa é uma lição que eu acho que foi importante para mim, dessa convivência com ele. Outra coisa que eu acho assim, importante da convivência que eu tive com o Chico é essa simplicidade que era o Chico. Ele tanto sentava com os companheiros lá dentro da comunidade, fazendo reuniões no sindicato, como também sentava numa mesa com o governador, sentava na ONU, né? Então, quer dizer, né, sem que isso pudesse fazer da cabeça dele corromper o que ele acreditava. Corromper uma coisa que era da simplicidade dele, né? Ser duro quando tinha que ser duro nas reuniões, nas negociações, né? Mas ter habilidade para poder convencer os companheiros para chamar para o campo, né? Você acha que essa característica do Chico foi uma das coisas que fez com que ele se tornasse uma liderança tão diferencial, assim, que chamasse tanta atenção no meio? Essa capacidade, inclusive, de dialogar, de falar manso, de saber ouvir? Não, eu acho que isso foi uma coisa, assim, decisiva nessa relação. Mas o Chico também era uma pessoa que lia muito, ele era uma pessoa muito informada. Apesar dele não ter tido faculdade, ou não ter estudado, assim, né? Mas ele é uma pessoa que lia muito, ele conhecia muito. E ele era uma pessoa assim, preparada para vários assuntos, né? Então, acho que isso também ajudou nesse processo de ser uma liderança, mas também isso que você está falando de que era essa relação que ele tinha com as pessoas de simpatia, de ser um cara que ganhou o coração inicialmente, eu acho que mais de fora do Brasil do que de dentro do Brasil, né? E com a morte dele, né, muitos brasileiros, o próprio governo foi obrigado a reconhecer, né, da importância que teve o Chico para a questão ambiental no mundo, né, da luta, né? Então, quer dizer, porque às vezes você pode querer ser uma liderança, é diferente de ser, né? Que é uma conquista. Isso está no indivíduo, da relação que tu estabelece, que as pessoas te reconhecem quanto tal. Outra coisa é a imposição de querer ser, né? Então, é uma diferença grande. Eu acho que o Chico tinha muito essa capacidade. Aproveitando isso que você falou do fato desse reconhecimento da importância do Chico ter vindo primeiro de fora, né? Eu vou repetir uma pergunta para você, que o Antônio Alves, o Toinho, finalizou um texto num artigo que ele escreveu para a Nativa, publicado em 1996, com a seguinte pergunta, né? Você acha que alguém ouviu, né, o grito que Chico Mendes deu no ouvido do mundo?
Olha, eu tenho a impressão que sim, né? Porque toda essa efervescência, né, que você vê que aconteceu. Eu queria relatar aqui um fato. Quando o Chico morreu em dezembro, ele já estava sendo convocado ao segundo Encontro Nacional de Seringueiros e o primeiro Encontro dos Povos da Floresta. Quer dizer, ele e o Ailton Krenak tinham desenhado uma aliança dos povos da floresta. Porque a reserva extrativista, ela foi pensada a partir da ideia de reservas indígenas, né? Então não foi uma coisa que eles tiraram assim, né? Mas, entendeu? Já tinha a reserva indígena, a experiência das reservas indígenas, então a gente pode fazer uma coisa semelhante, né? Lógico, com as particularidades que cada povo tem. E aí, então, eles tinham planejado fazer essa aliança dos povos da floresta, porque a luta é a mesma, né? Contra a invasão, né? Para a demarcação das áreas. E então estava convocado e a gente do movimento decidiu, né, deixar acontecer. Ele morreu em dezembro e o encontro estava marcado para fevereiro. Tu imagina, final de fevereiro, início de março. Imagina a loucura que foi fazer esse segundo encontro nacional de seringueiros e o primeiro dos povos da floresta, porque juntou índios e seringueiros. Então nesse encontro tinha mais gente de fora, do mundo inteiro, do que delegados índios e seringueiros. Quer dizer, a gente foi surpreendido, porque... E aí nós tivemos que, no primeiro dia, à noite, sentar e avaliar que era impossível ter todas essas pessoas de fora como ouvintes, né? Nas reuniões de grupo, ou na própria plenária, porque eles eram maior do que os delegados. Então nós tivemos que criar um evento paralelo que atendesse esse povo todo de fora. E a gente não estava preparado, porque a gente falava tudo quanto é língua, né? Inglês, francês, né? Espanhol. A gente tinha uma pessoa que falava espanhol, uma outra que falava inglês, entendeu? Então foi difícil, né? A gente falava alemão, enfim, né? Então, só para você ter uma ideia de como que foi uma atração mundial. E como ecoou mesmo fora, como ecoou, né? Isso muito para fora, para dentro, né? Eu lembro que na Eco 92... o governo brasileiro até então não tinha acertado de que ele não permitia de que dentro do financiamento dos 7 países do mundo, que é o tal do PG7, um projeto que eles estavam fechando a negociação naquele período, eles não queriam a participação do movimento social. Então foi uma imposição mais de fora de dizer, não, a gente só financia se vocês... né, fizerem um programa que atenda as comunidades, né, extrativistas. Então você tem muita pressão de fora. O governo brasileiro ainda precisa acordar. Mesmo hoje você ainda tem dificuldade porque você não faz uma mudança que precisaria ser cultural, está dentro das pessoas, né? Não é o decreto. Pode ter... Não é o institucional. Pode ter o governo Lula, né, a vontade, a Marina, várias pessoas que são os ministros e tal, mas ainda tem muita gente que é o que faz acontecer, que não está ainda ganho para essa causa, né? Ok, Júlia, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Ideias da Aldeia volta logo, conversando hoje com Júlia Feitosa. Fica com a gente. O Ideias da Aldeia está de volta conversando hoje com Júlia Feitosa, que é presidente do CTA, do Centro Trabalhadores da Amazônia, e membro do Comitê Chico Mendes. Júlia, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão da pressão que vem de fora, né? E inclusive do fato que foi comprovado de que a mensagem do Chico acabou sendo escutada primeiro fora do país, né? Depois para vir para cá. Eu queria te perguntar o seguinte: a imagem do Chico, depois do assassinato dele, é muito usada, né, dentro e fora do país. Qual a tua opinião sobre esse uso e como que você acha, o que você acha do que falam sobre o Chico hoje? Em filmes, em livros, sobre a imagem dele? Olha, em filmes eu vi um
filme que fizeram sobre ele, que é Amazônia em Chamas, eu achei muito ruim. Não representa, portanto, a realidade daquele movimento de Chapuri. Então, você vê o Chico sozinho, decidindo. O Chico jamais foi decidir sozinho, ele sempre foi um cara muito coletivo, muito participativo, né? Empates com violência. Os empates nunca houve cenas de violência, né? Então foram movimentos extremamente pacíficos, né? Os empates eram as pessoas, mulheres, homens e crianças que iam até onde estavam os peões desmatando-os e convenciam os caras a sair. Então nunca houve atos de violência. Então acho que esse filme ele finda trazendo umas cenas que são extremamente fortes e fora da realidade. Livros, dos que eu conheço, né, tem sido muito fiel, né? O livro do Zé de Ventura, o livro, a tese de doutorado da Marie, que era, né, era uma Maria pessoa, Alegrete. da Maria Alegrete, que era uma pessoa muito amiga do Chico, e eu não tenho nenhum medo de errar, de que ela é a pessoa que tem o maior acervo do Chico Mendes hoje, assim, tanto de entrevistas, de cartas, de correspondência, de documentos, ela é uma pessoa que tem. Então, a tese dela de doutorado, ela finda colocando muitas falas, né, do Chico mesmo, então é muito verdadeiro. E o livro do Gumecindo, né, os vários livros que eu tenho visto, tem sido coisas assim, dos que eu conheço. Lógico que tem outros que eu não conheço, que eu tenho visto falar que, né, em relação a esse descaracteriza, exemplo né? que você deu, né, que vem do cinema, que acaba sendo uma mídia que atinge muita gente, né? Qual o prejuízo que tem essa imagem mal utilizada do Chico? Eu acho que assim, pode ter bastante prejuízo, porque você descaracteriza o movimento, né, dos seringueiros, assim, que não é verdade, aqui das cenas, que a gente está colocado. Mas também tem outras informações que dizem o contrário, né? Que não é daquele jeito, né? Então, acho que tem sempre informações mais positivas, outras negativas. Acho que não... Júlia, eu queria te perguntar o seguinte. Recentemente, foi um fato, uma grande novidade, né? Essa coisa do nome do Chico Mendes ser acrescido no panteão de heróis nacionais. O que você acha disso? Eu acho que é extremamente legítimo, né? Acho que, inclusive, tem outras pessoas que eu não quero relatar o nome, que eu acho que nem devia estar ali. Mas o Chico, acho que é uma pessoa importante, né? Nunca nenhuma pessoa no Brasil fez tanto para o meio ambiente, em defesa do meio ambiente, como fez o Chico. Quer dizer, por si só, né, de ser da Amazônia, de ter conseguido elaborar uma proposta que depois findou resultando no exército extrativista, já é uma coisa assim fundamental, né, para a área de conservação do planeta, da biodiversidade. Então, acho que o Chico foi uma pessoa que contribuiu para esse debate, para que essas coisas hoje ocorram. Então, acho que é extremamente legítimo, né, e que ele esteja nesse livro, né, que ainda não foi concretizado, me parece que vai ser para junho, né? Está aprovado, mas ainda não foi colocado o nome, né? Júlia, você acabou de tocar de novo na questão das reservas extrativistas, que era um sonho e um projeto real do Chico, né? Como é que você avalia esse espaço hoje das reservas extrativistas? Então, acho que é um espaço importante para o movimento. Você não vê mais hoje falar que houve morte de seringueiros, né, com patrões e tal, porque não existe, porque hoje o patrão, quem é o dono da terra é o governo federal, mas precisa fazer alguns ajustes, porque às vezes você cria uma lei, né, e finda que você não preparou o país, os funcionários, para recursos humanos, para assumir essas novas funções, né, né? Então, eu penso que é necessário aí ter rapidamente pessoas mais preparadas para ter, do ponto de vista da viabilidade das extrativistas, dos projetos de agroextrativista, porque já é o ICA que toca, das áreas de conservação, e precisa fazer alguns ajustes e o governo precisa ter firmeza
naquilo que diz respeito ao uso real, né, a quem se destina essas áreas. Você tem vários fazendeiros dentro de áreas de reserva extrativista, ocupando, indo, comprando colocações, e aí vai subindo. Nós temos informações aqui que no Porto Dias, um fazendeiro tem uma área de 600 hectares só de pasto. Quer dizer, então a reserva extrativista, a área de conservação, esse tipo de área não é para fazendeiros nem para madeireiros. Eles são para agroextrativistas, para os produtores locais, os seringueiros, os extrativistas que vivem na floresta. Entendeu? Essas pessoas devem procurar outras áreas, né? Então, acho que é um pouco disso. Precisa fazer esse ajuste, né? E nós precisamos nos debruçar sobre esse desafio. Júlia, na década de 70, a partir da década de 70, né, esse movimento de resistência dos seringueiros, dos povos da floresta, acabou forjando grandes lideranças, além do Chico, né? Muitas que não tiveram o mesmo destaque que o Chico, mas que tinham um trabalho reconhecido, inclusive, pelo próprio Chico Mendes. O que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que você vê hoje esse movimento dentro da floresta, né? A gente pode dizer que novos Chicos estão sendo formados? Olha, eu acho que o movimento ele teve grandes vitórias e nessas grandes vitórias eu colocaria aí as eleições municipais, a eleição do governo, e que várias dessas pessoas preparadas por esse movimento assumiram esses cargos públicos, né? E que, portanto, ficou vazio esse outro espaço, né? E que precisamos nós estar agora nos debruçando com a história da formação, e tem muitos Chicos por aí, né? Nós temos várias pessoas com muita capacidade, né, de gerenciamento. Há uma discussão nova que é essa história da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade da floresta, a sustentabilidade, né? Então precisa que as pessoas da comunidade elas estejam preparadas, e para isso há uma mudança muito grande cultural. A pessoa vai deixar de ser aquela pessoa que só coletava castanha e cortava seringa, né? E agora ela vai, e que tinha um patrão ou que tinha sei lá, um gerente, está sempre acostumado a ter alguém que faça para você. Agora. Então agora ela precisa, aprender a fazer as coisas, né? Gerenciar a sua associação, a comunidade, né? E isso leva um tempo. Isso não é o tempo que às vezes as pessoas dos órgãos públicos querem, né? Porque tu faz um projeto e está muito legal. Agora, na hora de executar, isso é uma outra coisa, né? É o tempo da comunidade, o tempo das pessoas, né? Daquelas pessoas que querem ter tempo para dormir toda tarde, para ir pescar, para jogar bola, para ir para uma festa, entendeu? Mas quer ter tempo para trabalhar. E aí não é só para trabalhar, né? Igual nós, mais na área urbana, estamos vivendo, né? O tempo da floresta é outro também, né? O tempo da floresta é um outro. Tem que ser respeitado. Né? Tem que ser respeitado, né? E isso é um outro tempo. Que as pessoas que fazem projetos, que pensam o desenvolvimento do Estado, precisam estar atentas, né? E você tinha falado no bloco anterior sobre o Carlos Walter, né, que esteve aqui participando da Semana Chico Mendes, né? Como é que você vê essa relação, que é um desafio de juntar os saberes tradicionais com a academia, né, que é uma coisa que o Carlos Walter fala muito? Isso é importante dentro da questão do movimento? O movimento tem levantado essa necessidade? Então, acho que o movimento hoje dos seringueiros, mais particularmente dos seringueiros, eles têm outras necessidades que não são aquelas que onde o Chico vivia, né? Você precisa ter escola de quinta a oitava série, escola de segundo grau dentro da comunidade. Você precisa encontrar uma escola diferenciada que se adeque a essa realidade de que as pessoas moram dispersas. Então, talvez aí a solução seja uma escola mais de alternância, que as pessoas fiquem 15 dias na escola, morando lá, vivenciando, voltam para suas comunidades, que tem um elo, né, nesse processo. E, ao mesmo tempo, é necessário que esses saberes, que são tão importantes para nossas vidas, né, ele também seja considerado na hora de você fazer essa escola, né, que é juntar esses saberes que nós falamos da academia com saberes populares, né? Quem de nós consegue andar na mata sozinho, né? Então precisa daquele companheiro que conhece toda a floresta, né? Como andar nos rios, como precisa ter gente que conte a história do movimento dos seringueiros, né, da luta, que vai dentro sei lá, dos versos, das prosas, das crendices, né?
são coisas importantes para manter as pessoas, né? Acho que é muito mais saudável se você construir uma sociedade sustentável na floresta do que vir para a cidade para ficar na periferia se prostituindo, enfim. Então não há emprego para todo mundo na cidade. Nós temos que, né, criar condições de qualidade de vida para quem mora na floresta. Acho que essa tem sido uma coisa que nós do CTA temos trabalhado, tentado desenvolver, respeitando o tempo das pessoas. Nós estamos há 9 anos trabalhando numa comunidade que é no Porto Dias, né, com área de manejo de uso múltiplo. Quer dizer, as pessoas falam assim, nossa, 9 anos? Mas 9 anos, porque as pessoas não é assim, você não faz um decreto e as pessoas, muita gente não sabia ler, tem que aprender a ler, tem que fazer as contas, o processo é lento, né? Então, enfim, eu acho que essa é uma coisa que o movimento social precisa estar rediscutindo. Júlia, você falou ainda há pouco dessa coisa de que o movimento hoje vive uma realidade diferente da realidade que o Chico conheceu, né? E eu sei que é uma pergunta até difícil, pela proximidade afetiva que você tinha com o Chico, mas você conhecia muito bem ele. Se ele estivesse vivo hoje, né, como é que você acha que o Chico Mendes veria a situação atual no Acre? Que bandeiras ele levantaria? Olha, não dá para responder isso, né? Porque é muito difícil mesmo, né? Cada pessoa é uma pessoa. Às vezes, logo depois da morte do Chico, apareceu uma série de pessoas, não, substituta, não sei. Eu acho que não tem substituto. Nem para mim, nem para você, nem para o Jorge Viana. Né? Quando deixar o governo, não dá, não é que somos completamente, mesmo os irmãos gêmeos são muito diferentes. Então, acho que assim, é necessário que a gente identifique pessoas que tenham qualidades, tanto quanto o Chico, né? Mas que tem um jeito diferente de conduzir as coisas, né? E seria muito legal que muitas dessas lideranças, das pessoas que querem ser o Chico, pudessem ler mais das coisas que o Chico escreveu, do comportamento dele, né? Para ver se com isso fazia com que o movimento crescesse mais com qualidade, né? Então não acho que exista, eu não saberia te dizer o que ele estaria hoje, né, fazendo. Não dá para fazer. Dá para analisar até onde ele morreu, daquilo que a gente viveu junto, do que acompanhamos, né? Porque tem muitas aí falando, o Chico, se estivesse vivo, não estaria defendendo o manejo florestal. Mas como é que a gente vai saber disso? O Chico, junto conosco do CTA, elaborou um projeto que foi o que deu origem, na segunda fase, ao manejo florestal no Cachoeira, no São Luís do Remanso, no Porto Dias. O primeiro projeto do BID, o Chico foi quem fez junto com o Toninho Alves, lembro como se fosse hoje, né? Então, assim, depois as pessoas mudam também de ideia pela discussão, acúmulo, né? A conjuntura é bem dinâmica, né? Com certeza. Júlia, logo depois do assassinato do Chico, foi criado o Comitê Chico Mendes, né? E de lá para cá ele tem trabalhado, tem atuado. Qual a importância do comitê e quais são os desafios para o futuro? Então, o comitê são entidades e pessoas amigas do Chico e que, a partir do julgamento do Darli, a gente, na verdade, conduziu todo esse processo de articulação, né, para que ocorresse o julgamento, né. Depois, nós ainda hoje continuamos nesse campo jurídico, acompanhando vários processos contra trabalhadores rurais. Aqueles processos que o sindicato ou ele sozinho não consegue e que a gente identifica que é um problema político, que tem, né, não foi uma coisa do ponto de vista pessoal, mas foi uma coisa em defesa do coletivo, que ele foi, né, portanto, encrencado ali, enfim. A outra coisa, hoje, a gente tem muito claro que a ideia de estar divulgando as ideias do Chico, que são nossas ideias. Não tem uma ideia do Chico que a gente divulgue que não seja aquela que nós concordamos com ele naquele período e que continuamos concordando, né? De viabilizar as reservas extrativistas, de viabilizar uma vida mais saudável para as populações da floresta, né? Então, acho que é isso que nos une nessa ideia. E para nós, o Chico está vivo. Esse ano ele fez 60 anos, dia 15. Faria se estivesse vivo, né?
E nós até cantamos parabéns, porque achamos que é com muita alegria que a gente lembra do Chico, né? E que nos coloca nessa luta, né? E que nos impulsiona para estar continuando defendendo essas ideias, né? Então, para nós, o Chico nunca vai estar morto, né? Vai estar cada vez mais vivo ainda, a cada juventude, a cada criança que vai conhecendo o Chico. Se você pegar aí a quantidade de trabalhos escolares de segundo grau que tivemos esse ano, foi muito grande. Desde grupo de dança, a grupo de trabalho de sala de aula, exposições, né? É muito maravilhoso identificar isso. Um pouco isso que você falou, a frase. Tem uma frase que eu já até fiquei sabendo, nem escutei, que disse que agora, durante a semana, né, uma senhora chegou numa das atividades da Semana Chico Mendes e disse, estava emocionada com o que estava ouvindo e disse que não tinha conhecido Chico Mendes. Mas ela falou, Chico, somos todos nós. Eu acho que é um pouco isso que você está falando agora, né? Então, foi no primeiro dia, no plantio de seringueira na praça, foi muito emocionante mesmo, um depoimento de uma senhora que é lá do movimento que eles estão criando para fazer um lago no Amapá. E ela falava exatamente isso, né? Chico é cada um de nós, onde a gente estiver, ou para defender o lago, para defender a floresta, para defender o rio, né? Para defender o Igarapé São Francisco, porque o Chico já morreu, mas o Igarapé a gente pode salvar. Então, a cada ação dessa é uma ação que com certeza o Chico estaria participando se vivo ele tivesse. Com certeza. Júlia, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no programa e dizer que é sempre bom poder estar falando sobre Chico Mendes, principalmente uma pessoa como você, que conheceu e acompanhou essa luta, que continua aí trabalhando. Márcia, muito obrigada. Eu espero ter contribuído nessa discussão, nesse debate, né? E também estamos à disposição no comitê para que a gente possa estar fazendo, enfim, né, informações, programas. Estamos à disposição. Okay. Muito obrigada. E um bom abraço para todo mundo, um bom Natal para todos. Para todo o Acre, né? Para todo o Acre. Bom, a você das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, uma boa noite e até o próximo programa.